falar hoje sobre o aconselhamento da anticoncepção na adolescência. É um tema que também traz polêmicas nas adolescentes mais jovens, nas acima de 14 anos. Então, o Nilson e eu escolhemos esse tema porque acho que complementa um pouco também da discussão da semana passada. Então, professor Alcione, a palavra é sua. Tá bom? Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Baracá. Apesar de ser da casa já há alguns aninhos, mas é sempre uma honra para a gente estar discutindo esses temas. O nosso tema é um pouco restrito, mas o ginecologista geral enfrenta sempre essa situação nos seus consultórios, nos seus atendimentos. Então, a gente vai procurar fazer uma apresentação de uma forma geral, para o ginecologista geral, chamando a atenção dos pontos principais. Obviamente, nós não vamos nos deter muito em método, tipo de anticoncepcional, seus efeitos, suas contraindicações, porque, na maioria das vezes, não tem nenhuma diferença da paciente, da mulher adulta. Em primeiro lugar, nós temos que dizer de quem nós estamos falando. O que é a adolescência? Nós temos, aqui no nosso país, duas definições que se conflitam, inclusive no momento da prática nossa. A Organização Mundial de Saúde define como adolescente todo indivíduo entre 10 e 19 anos completos. Significa que, completando 20 anos, é que termina a adolescência. Este é um conceito, aliás, uma definição universal. O mundo inteiro utiliza esse conceito e nós também. Mas nós temos no Brasil um instrumento que é de fundamental importância para a gente, inclusive na nossa prática, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E no Estatuto da Criança e do Adolescente, a idade fixada é 12 a 18 anos. Obviamente que o Estatuto da Criança é utilizado por nós em todas as situações, mas nós consideramos adolescente todo indivíduo a partir dos 10 anos de idade até completar 11 anos. Inclusive, o Ministério da Saúde do Brasil também utiliza essa definição. Qual é a razão de preocupação com a anticoncepção para adolescentes? Evidentemente, a gravidez na adolescência, que é um problema universal. Muitos pensam que é um problema dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é o nosso caso. Nós temos que nos Estados Unidos, as taxas de gravidez na adolescência é maior do que todos os países desenvolvidos e maior do que as próprias taxas do Brasil, e não tem se modificado consideravelmente. Apesar de, nas últimas décadas, ter caído a taxa de gravidez na adolescência, mesmo nos Estados Unidos e no Brasil, mas ainda nós consideramos uma taxa muito alta. Nós temos alguns dados que são de impressionar quem não é conhecedor desses dados. No Brasil, de 2014 a 2018, são dados do SINASC, dados oficiais, portanto, de 2.548.604 nascidos vivos, 4,8%, ou seja, 122.397, foram filhos de adolescente de 10 a 14 anos. Vejam, senhores, nós não estamos falando das meninas de 17, 19 anos. Meninas de 10 a 14 anos. Nós tivemos esse número aí que é assustador. E são dados do SINASC, quer dizer, muitos podem até não entrar nessa estatística. Nós sabemos que no Brasil a primeira gravidez ocorre nos primeiros 6 meses de atividade sexual. E a primeira consulta dessa paciente ao ginecologista? A primeira visita, então, é 1 ano após o primeiro coito. Então, quando ela vai, a gente até fala no coloquial que ela chega com 6 meses de gravidez. Nos Estados Unidos, 90% das gestações de adolescentes ocorreram no primeiro ano de atividade sexual. A gravidez na adolescência é da ordem de 574 mil por ano
75% delas não são intencionais, ou seja, é a gravidez indesejada ou inoportuna, como gostava de falar o professor Álvaro Bastos. Por que é preocupante esse número alarmante? Quais são as consequências de uma jovem, de uma menina, aliás, grávida? O abandono da escola imediatamente, é a perda do emprego daquelas que já estão no mercado de trabalho e, consequentemente, a perda do elo com seu grupo etário. Uma menina de 14, 15 anos grávida, o mundo dela se modifica. Ela vai ser sacada, retirada imediatamente do seu grupo etário, da sua convivência diária. E qual é a solução que nós vemos para esse problema? Educação sexual é talvez a etapa mais importante que nós temos, porque, inclusive, já foi provada pela Associação Americana de Pediatria, Associação Americana de Ginecologia, em que a educação sexual é o ponto-chave para a gente conseguir, inclusive, não só evitar ou diminuir a taxa de gravidez na adolescência, como também auxiliar no aconselhamento da anticoncepção. Infelizmente, nós sabemos a realidade que a educação sexual deveria ser nas escolas, mas é deficiente. E na nossa prática do dia a dia, nós percebemos a dificuldade de um pai, muitas vezes, de nível universitário. Eu tenho alguns pacientes no meu consultório de médicos, colegas que vão levar a sua filha, e a gente percebe a dificuldade que tem os pais de conversar sobre sexualidade com a sua filha. Não só o pai, como a própria mãe. Então, a nossa solução é focar também, principalmente na anticoncepção, inclusive é o momento que nós fazemos a educação sexual. Lembrando que uma consulta de uma adolescente dessa precisa de tempo, precisa de ter resiliência do médico, não é aquela consulta que você pode fazer em 15, 20 minutos. Normalmente, você só vai conseguir estabelecer o vínculo médico-paciente adequado com uma adolescente a partir da segunda ou terceira consulta. Na primeira, a gente tem que ter cuidados para não invadir demais, e, inclusive, o próprio exame ginecológico completo, não há necessidade, na maioria das vezes, de se fazer já na primeira consulta. Agora, por que os adolescentes são de maior risco para gravidez inoportuna? Inoportuna por quê? Por aquelas consequências que nós falamos anteriormente. É falta de informação ou é falta de educação sexual? Falta de conhecimento mais aprofundado, inclusive dos métodos, dos riscos que corre de engravidar, de adquirir uma IST e também de entender com mais profundidade o que é anticoncepção. São dados que a gente já conhece de muito tempo. Eu sempre mostro aqui que é um trabalho nosso aqui, é uma tese de mestrado, eu acho, da Albertina, em que a doutora Albertina ela analisou prontuários de 636 adolescentes que foram entrevistados. Veja que 80% deles diziam que conhecia pelo menos um ou dois métodos. Conheciam. É diferente conhecer e entender, ser consciente de como proceder para que essa anticoncepção seja efetiva. Sobre a educação sexual, é de domínio geral, não vamos perder muito tempo com isso, mas só para lembrar que campanhas de orientação sobre AIDS resultaram em maior uso de preservativos por adolescentes. Os mais velhos que se fizeram uma retrospectiva da sua vida de adolescente, não se usava preservativo. Hoje, eu tenho 2 filhos homens e eu vi, desde a adolescência, eu percebia eles sempre com o uso preservativo. Então, mudou muito essa conscientização. Portanto, aquela história de que uma educação sexual para uma menina, para uma adolescente, estimula que ela tenha uma atividade mais precocemente, isso é mito. Isso não existe. Quanto mais consciente ela tiver, menor a chance dela ter uma atividade sexual ainda
sem amadurecimento. Amadurecimento que eu falo de tudo, inclusive dela entender o que é um relacionamento sexual, com quem ela pode ter. A gente detecta algumas vezes a menina preocupada porque todas as suas amiguinhas já têm relação sexual e ela ainda não teve. E sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente explica para ela, não é porque suas amiguinhas já têm que você obrigatoriamente tem que ter. Você tem que entender o que é para poder, então, e estimular a conversa com os pais, principalmente com a mãe. A importância do aconselhamento para anticoncepcional. Existem dados na literatura que, quando a gente lê, a gente diz, poxa, é o que eu vejo no dia a dia. Eu peguei só um trabalho que é de recente, acho que de 2018, em que eles fizeram em São Luís um trabalho de questionário, mas bem amplo. E o que eles... Aqui são as principais conclusões deles. Quer dizer, o aconselhamento para a anticoncepção. O que eles encontraram? Primeiro, as pacientes responderam a experiência já vivida por alguma mulher. Isso eles pegaram pacientes dos 14 ou 15 anos até 45, acho que dos 15 aos 45 anos isso aqui. Então, tinha um componente muito grande de adolescente, que as respostas são sempre as mesmas. A experiência já vivida pela própria mulher com algum método é aquele que ela quer discutir com o médico, é aquele que, se ela já se deu bem, ela quer voltar àquele método. Ou então, a influência de amigas e vizinhas. Isso é interessante, porque é o que nós falamos aqui e o que o trabalho feito lá nos Estados Unidos também constatou. Influência de amigos e vizinhos. Relato por outras mulheres nas redes sociais, tanto para positivo como para negativo. Se a mulher posta no Facebook que tomou determinado método e ela se deu mal, qualquer uma dor de cabeça ou dor na unha, ela vai atribuir ao método anticoncepcional. Então, isso foi um dos dados de destaque nessa pesquisa. Aprovação ou reprovação do parceiro, o marido ou parceiro. Muitas vezes ela tem uma tendência a utilizar um método, mas o marido é contra, e ela terminando usando. A não interferência do método com a menstruação. Isso é de importância, porque o mito de que a mulher ela tem que menstruar todo mês ainda é muito forte, não só na nossa sociedade aqui, mas lá também. Então, o método que interfere na menstruação cria problema, dúvida para a paciente. A percepção de segurança para o uso a longo prazo, além de danos à saúde ou efeitos colaterais que são atribuídos ao método. Em relação a método de longa duração, nós vamos ver mais para frente, que é o de escolha hoje para as adolescentes em especial. Mas eu trouxe aqui alguns lembretes, com certeza o professor Nilson, o professor Baracá, que lida com mais frequência com a anticoncepção, conhece tudo isso, mas é de importância que o ginecologista geral entenda em que pode se basear, em que nós podemos ver, qual é o embasamento científico que nós temos para nos nortear, nos guiar numa anticoncepção. A famosa reunião, a conferência de Alma-Ata, isso é de muita importância, que o Brasil estava presente, o Brasil assinou o compromisso. Lá já foi dito que é um direito, dentre os direitos da saúde, de um modo geral, o direito ao planejamento familiar, com direitos a utilizar todos os métodos científicos que sejam comprovadamente seguros. Isso é um direito assegurado para o adolescente. Por quê? Nós vamos ver mais na frente. O documento do Cairo, 94, foi a 4ª conferência, veio ratificar tudo isso de Alma-Ata. O documento Cairo 99, que foi uma atualização do Cairo 94. E nós temos, dentro dos direitos humanos e da ética, nós temos a nossa Constituição Federal e a Lei 9.263, que regulamenta o planejamento familiar e assegura o direito ao acesso das pessoas a informações, métodos técnicos científicos aceitas e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, as informações para a concepção e anticoncepção. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990. Embora ele crie aquele problema da idade de 12 a 18 anos, mas ele é um dos instrumentos mais utilizados quando se discute qualquer situação de anticoncepção para adolescente. Considera o adolescente como um sujeito
O Estatuto da Criança e do Adolescente vem trazer esse conceito. O adolescente é um sujeito e não mais um objeto de direito. Isso na linguagem jurídica quer dizer que o adolescente tem autonomia. Enquanto aos direitos humanos e ética, o Conselho Federal de Medicina, no capítulo 9, que é o sigilo profissional, diz o artigo 74, é vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente, criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Aí nós temos aqui as situações em que esse sigilo pode ser quebrado. Está relacionado, mas lembrando que antes de você quebrar o sigilo da consulta da adolescente, ou seja, para sua mãe ou para seu pai, você tem que informar a adolescente, discutir com ela que você precisa conversar com a mãe dela. Em todas as situações, é isso que o médico tem que se basear, tem que fazer para ter um respaldo. Mas esse direito não deve, de forma alguma, alijar a família do processo, e o diálogo entre pais e filhos deve ser sempre estimulado por nós, por quem tiver essa oportunidade. A gente sempre fala para elas, a melhor amiga que você tem não é aquela da escola, é a sua mãe. Se a sua mãe não souber tirar suas dúvidas, não souber lhe orientar, ela sabe a quem procurar ajuda. Portanto, isso é uma frase, é um conceito que você não pode esquecer em toda e qualquer consulta com um adolescente. Quando e como deve ser feito o aconselhamento? Toda consulta de um adolescente, seja por qualquer motivo que ele nos procure, uma queixa de uma dismenorreia, ou qualquer que seja o motivo da consulta, obrigatoriamente nós temos que conversar com ela sobre a sua sexualidade e sobre as ISTs. O que a gente costuma falar? Não é perguntar na frente da mãe, você já tem atividade sexual? Não é isso, a gente faz uma educação sexual sem perguntar se ela já tem ou não, porque na conversa ela vai te revelar. Então, aconselhamento sempre em qualquer consulta, principalmente quando se trata de um parto ou de um abortamento, atendimento. Há décadas passadas, aqui na nossa obstetrícia, a paciente saía daqui, quando tinha um parto ou um abortamento, ela já saía com aquela pílula que a gente usava da gestação, como é o nome, antiga. Só progestagênio, era Micronó, né? Hoje, ela sai daqui com um DIU. Então, essa é uma advertência que a gente faz sempre. Conversa durante o parto, durante o processo, conversa e procura convencê-la de que ela já sai com um método concepcional. Essa é uma das preocupações hoje da Organização Mundial de Saúde, é a segunda gravidez, a reincidência da gravidez. E as etapas fundamentais para nós, médicos, por exemplo, para a equipe de saúde, acolhimento. Nesse acolhimento, nós temos que levar em consideração o tempo disponibilizado para a consulta. Como eu falei antes, não pode ser em 15 minutos ou em 10 minutos. A gente tem que disponibilizar mais tempo para conversar. Gente, acolhimento é a coisa mais importante que tem tudo na nossa vida. Se eu for no consultório do professor Nilson levar a minha mulher ou uma pessoa qualquer, com a nossa mesmo a gente tendo amizade, se eu for lá, se eu não me sentir uma recepção agradável, confortável, possivelmente eu vou procurar outra. Eu entro numa loja, se eu não for bem atendido pelo primeiro que veio me atender, eu não volto mais naquela loja. Então, acolhimento é a coisa fundamental para todo o nosso relacionamento. Sempre, em toda consulta, motivar essa paciente para a prática da dupla proteção. Qualquer método anticoncepcional que nós utilizarmos, isso nós fazemos para nossos pacientes adultos. E na adolescência, a gente tem que ter uma motivação. Incluir e conscientizar sempre o parceiro, sempre que possível. Informar de forma clara e objetiva sobre os métodos, sobre os riscos. Eu costumo falar para ela que a atividade sexual
é inerente a nós, é gostoso, é essencial, mas tem os riscos para toda e qualquer idade. Para adolescente, qual é o primeiro risco? Uma gravidez inoportuna. Ou qual é outro risco? Uma IST. Então, sempre motivá-la e mostrar os riscos, sem terrorismo. Nunca emitir conceito de moral ou de religião. A religião é minha, ou eu não tenho religião. Não interessa para a paciente. Interessa saber qual é a religião dela, quais são os conceitos familiares, para que eu tenha cuidado de como abordá-la. Não assumir a postura de censor. Eu sou médico, eu não estou no lugar do pai dela para ensinar quais são os bons costumes, como ela deve se portar na vida. E são conceitos familiares. Evitar confrontos de ideias. É muito comentado que o adolescente é rebelde. Para mim, é uma pessoa adorável para se tratar. Depois de uma segunda, terceira consulta, os nossos estagiários, nossos residentes, veem o que acontece no nosso setor. O paciente que é antiga, ela está sendo atendida por um colega na outra sala, e a consulta já está no final, ela pergunta: e doutora, você não vem me ver? O que é isso? Não é que eu seja o melhor do que todo, é o acolhimento que elas recebem. É a forma como eu trato com ela. E todos nós, às vezes o colega médico vem comentar, ela quer lhe ver. Então, é pelo acolhimento que eu dei a ela. Não repreender o adolescente. Nós não temos que repreender. A adolescente chegou, está grávida, eu vou... Mas por que você fez isso? Porque não cabe mais isso. O que cabe, ela quer, a minha orientação é o meu acolhimento. Eu tenho que cuidar dela a partir daí. Obviamente que na nossa conversa nós vamos sempre introduzindo os cuidados que ela deve ter durante toda a sua vida. Não culpabilizar nunca. Ela está errada porque fez isso. E a escolha do método contraceptivo? Nós temos que, primeiro, aqui é uma demonstração de todos os métodos que existem. Nós temos, quase todos eles podem ser utilizados pelo adolescente. Nós temos as restrições. Nós temos que analisar o perfil do adolescente. O saudoso professor de Campinas, ele era argentino, ele tinha um conceito, ele criou o conceito de adolescência normal. Adolescência normal é aquele adolescente que tem tudo que nós conhecemos. Não, ele já faleceu. Ele veio na época da ditadura, lá que ele veio para o Brasil. Ele era psiquiatra. Então, eu convivi com ele há algum tempo. Bom, ele criou esse conceito de adolescência normal. Desse conceito dele, eu tirei o perfil do adolescente. Eu gosto sempre de falar do perfil do adolescente. Quer dizer, cada adolescente, a adolescência, de um modo geral, tem seu perfil. Rebelde, o conceito de onipotência. Então, são coisas que nós devemos conhecer para entender como nós vamos lidar com esse adolescente. A situação de que eles se encontram, se acham sempre não vulneráveis. Aconteceu, a minha coleguinha, minha vizinha, está grávida, mas comigo não vai acontecer, eu não vou engravidar. Eu vou trazer, muitas vezes, mas doutor, eu trazer uma vezinha só e engravidei. Então, todos esses conceitos, nós temos que entender o que está na cabeça do paciente. Pílula anticoncepcional é o método mais utilizado no mundo por todas as mulheres, pelo adolescente também. O adesivo, quando foi lançado aqui no Brasil, eu fiquei animado, né? Achei que seria, porque, inclusive, essa foto era para mostrar que, na época, as adolescentes faziam questão de colocar visível. Em vez dela a gente orientar para colocar na nádega, que a calcinha cobria, o biquíni cobria, não, ela queria colocar onde todo mundo visse. Na praia, ela estava lá exibindo. Infelizmente, talvez por questão de mercado, não é um método muito utilizado. O anel vaginal pode ser utilizado, sim. O injetável, tanto o trimestral, principalmente o mensal, nós recomendamos. O trimestral é uma exceção das exceções para nós, por outros fatores, inclusive a perda de massa óssea a longo prazo. Métodos naturais, método de barreira. Método de barreira, o condom, tanto como feminino como masculino, principalmente o masculino, que é mais utilizado. Lembrando que sempre faz parte da anticoncepção associada a outro método. É perigoso como método único e isolado.
LARC, que são os contraceptivos de longa duração e reversível. São os métodos mais utilizados, mais aconselháveis para a adolescência. E os critérios para a escolha do método contraceptivo do adolescente, nós vamos só mostrar aqui o que nós utilizamos mesmo. Isso deve seguir. Primeiro, os critérios de elegibilidade da OMS e da FIGO, eles são aplicados sempre para todos. Mas qualquer método anticoncepcional, se você for analisar pelos critérios da FIGO, qualquer método é utilizado, é categoria 1, no máximo 2, para os adolescentes, de um modo geral, adolescente com não morbidades específicas. Aceitação e motivação pelo adolescente. É muito comum a gente escutar dos nossos professores, sempre escutamos isso, e nós vemos nos congressos, quem decide é a paciente. Obviamente, quem decide é a paciente. Mas como é que a paciente vai decidir? Com subsídios que o médico dá para ela. Nós temos que informar, inclusive mostrando, esse método não pode ser utilizado por você por isso, por aquilo. Não é uma imposição, mas nós estamos esclarecendo a ela. Então, depois da nossa informação, é que ela vai decidir. Nós 100% das nossas pacientes, nós queremos indicar o DIU hoje. Mas é muito forte a rejeição de muita dela. Então, ela não vai sair com o DIU porque ela não aceitou. Embora eu acho que seja o melhor método para ela. Então, ela não aceita. Vamos ver, então, um método que vamos começar agora e você vai pensar e, na volta, você usa. Nós temos aqui no nosso setor, no mínimo, um DIU por semana nós colocamos numa adolescente. E o que é importante, que é muito mais fácil quando ela está com a mãe. Porque quando a gente começa a oferecer o DIU e mostrar para ela o método, por que é melhor, a mãe é a primeira a falar, doutor, é esse que eu quero. Já vai induzindo. Às vezes a paciente fica relutante, a mãe, não, filha, esse é o melhor, ela termina aceitando. Ela veio por uma consulta, ela já saiu com o DIU. Eu não vou esperar ela menstruar. Nós utilizamos o calendário, porque quando for a última menstruação dela, tem a fitinha que a gente faz, embora você pode dizer, mas isso não é garantido, mas é uma segurança mais, que a gente faz o teste no ambulatório. Então é muito comum a gente colocar o DIU fora da menstruação. A eficácia do método, número de parceiros, isso é importante, número de parceiros, né, porque está associado à IST. Não? Se ela usa uma proteção adequadamente, custo de acesso a serviços de saúde. Não adianta a gente indicar o método que ela não tem acesso. Agora, o DIU, felizmente, aqui nós temos. O DIU de cobre tem na rede básica de saúde. Agora, eu fiquei muito assustado quando, alguns anos atrás, o professor Baracá trouxe aqui o ex-presidente da AMB, que fez uma palestra para nós aqui, e falou que lá no interior do Ceará, não sei quantos mil DIU foram perdidos porque os médicos não sabiam colocar. O Florentino, né? Então, isso é assustador. Os médicos não sabiam colocar o DIU, foram perdidos o DIU. Isso aí tem outras questões, inclusive questão de formação também do indivíduo. Frequência da atividade sexual. É muito importante, eu sempre chamo a atenção. Olha, lembre da sexta-feira. O que é a sexta-feira? É aquela menina que está sem namorado, então ela não está usando contraceptivo nenhum, porque ela está sem namorar. Ela sai na sexta-feira, vai na balada, ou ela reencontra o namorado, reata o namoro, ou até mesmo um começo de namoro. E naquela empolgação, bebida e tal, e vai e transa sem proteção. Então, lembrar sempre que nessa situação o contraceptivo de emergência é indicado. A paciente tem que conhecer. E nós temos muitas pacientes que informam para a gente, eu tomei isso, mas eu estou preocupado. Respeitar sempre as orientações pessoais, familiares, religiosas, como eu já falei anteriormente, para toda e qualquer situação. O famoso estudo Choice, né, na estatística deles, foram 1.404 adolescentes. E eles viram o quê? Que 72% das mulheres em geral, elas aceitaram o DIU. Em segundo veio o implante. Agora, é o método utilizado, é o método aconselhado por todos nós, principalmente o DIU, que é mais fácil de aquisição. Agora, esse percentual do Choice, inclusive o Nilson fez um comentário quarta-feira passada, que é exatamente o que eu penso. Que se você vai ler o trabalho, foi um estudo patrocinado.
Elas não pagaram nada pelo DIU, nem pelo implante, e elas ainda receberam um bônus lá, uma ajuda para comprar um sanduíche ou o ônibus. Então, foi um estudo mais direto. Tem esse viés, que não tira o mérito. Porque qual é o maior mérito que eu vejo do estudo Choice? É mostrar para nós, médicos, que esses métodos são bons, são seguros e que vale a pena o aconselhamento. Vale a pena você. O médico não é um impositor, mas ele tem que dar todos os subsídios para que a paciente raciocine, discute com você e ela decidir. Agora, qual foi o... Você me desculpa que o tempo não é suficiente para a gente falar de todos os métodos, saber falar como o que a gente receita e quais são os resultados. De maioria das vezes, as pacientes são sem comorbidade, ela pode usar qualquer método. O que nós vamos focar aqui foi o grande choque que nós tivemos em 2009. Não em 2009, porque quando sai uma lei, a gente não fica sabendo logo, mas em seguida, daí para cá que a gente vem lutando por isso. É um fator complicador. Que foi esse? Alterações no Código Penal. O nosso Código Penal é de 1940. E não se via os legisladores preocupados em reformular esse Código Penal. No entanto, em 2009, eles fizeram a reforma do Código Penal e foi exatamente nesse artigo. A lei de 12.015, que é de 2009, ele incluiu um artigo em que se considera hoje o estupro de vulnerável. Primeiro, mudar o conceito de estupro. O estupro hoje é qualquer ato libidinoso, é considerado como estupro, desde que não seja com a consciência ou com a permissão da paciente, da mulher, em qualquer idade. Então, atos libidinosos, que antes era no Código Penal era tido como atentado violento ao pudor, hoje é estupro. O beijo lascivo, se você vier uma menina de 13 anos, estiver abraçada, beijando o namorado na porta da escola, isso é estupro, pelo conceito, pela definição da lei atual. Então, isso foi um choque para nós, essa nova redação. Por que foi um choque? Você veja, aqui, quando se analisa o específico de estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com esse tipo de paciente, com alguém que, por uma enfermidade ou doença mental, não possui o necessário discernimento para a prática do ato. Não interessa a idade, não interessa dizer que ela consentiu, ela não tem essa capacidade. Com alguém que, por outra causa, não possa oferecer resistência, a mão armada. Com menor de 14 anos. Aí é que foi o choque para nós. E a aplicação dessa lei independe do consentimento do adolescente, vejam bem, independe da anuência dos pais, independe da gravidez com um conflito familiar ou com o pai da criança. O parceiro menor de 14 anos também é criminoso, mesmo menor de 14 anos. Então, vejam o que mudou. Um choque para nós. Quer dizer, a menina de 14 anos, 13 anos e 11 meses, ela está namorando, os pais, as famílias se gostam, está tudo aprovado, mas é um estupro. Se o menino der um beijo na namorada. Os pais não têm nenhum direito, tira o poder do pai de guiar seus filhos. O que nós discutimos nessa lei? Mesmo com o consentimento e consentimento dos pais, o que nós sempre consideramos estupro? Aquilo que é violência, que a paciente não quer, que ninguém quer. Isso é estupro. Mas uma relação sexual consentida por todos, inclusive pela família, e mais na frente nós vamos ver o que justifica essa nossa preocupação. E, em especial, vejam bem, a notificação compulsória. Porque na lei está incluído que o médico que tiver conhecimento na consulta de que a paciente está tendo relação sexual, ela tem menos de 14 anos, o médico deve fazer eu chamei de denúncia ou delação, aquele promotor que depois foi envolvido aí com o roubo de merenda das criancinhas,
o Castilho, Capês, numa reunião, num dos inúmeros fóruns que eu participei, foi um fórum organizado pela Febrasgo, pela Sociedade de Pediatria, e nós fomos convidados pela SOGIA. E o Capês estava presente. Sabe qual foi a resposta dele para uma colega? Uma colega nossa perguntou: doutor, se eu estou no meu consultório, chega um casal com 13 anos e 11 meses, foi um exemplo, 13, 11 e 11 meses de idade os dois, chegam no meu consultório me pedindo uma orientação contracepcional. Eles não querem, ela não quer engravidar, mas eles estão transando. Eles me procuraram para isso. Antes dela terminar a pergunta, ele respondeu: doutor, a senhora está frente a um criminoso, chame a polícia. Veja, eu falei: doutor, eu sou médico, a minha formação é outra. Aí ele não gostou que eu chamei de denúncia, então aí eu falei: então é delação? Também não é uma notificação compulsória para o médico, são de doenças que obrigatoriamente são. E a notificação compulsória é para o Serviço de Planejamento de Saúde, entender? Para a gente saber, inclusive, estatística. Foram inúmeros fóruns que eu participei, até cansar. O último foi em 2019, lá na Febrasgo de Porto Alegre. Então, o que criou essa lei? O que criou para nós? Qual o fator complicador? O que deve passar na cabeça dos nossos colegas ginecologistas geral que estão por aí, que não estão, inclusive, não têm conhecimento de tudo isso? Eles ficam aí, quer dizer, para onde é que eles vão pender? São os instrumentos que garantem o direito à adolescência, inclusive à privacidade, elas têm o direito do atendimento, e eu tenho a obrigação de ajudá-las como profissional, como médico, eu tenho que ajudar a paciente que me procurou. Ou a balança pende para o Código Penal. Esse é o grande problema que nós estamos lutando há muitos anos. Inclusive, eu fiz parte durante alguns anos do Ministério da Saúde como assessor voluntário, eu só ganhava passagem e hotel, nunca recebi um centavo, mas participar das reuniões de decisões e tal. E mesmo o Ministério da Saúde, vocês vão ver que não faz esse alerta para nós. Aí, com todos esses fóruns que nós tivemos, inclusive no Rio de Janeiro, eu participei de um fórum, lá onde eu era o presidente do fórum que eles chamam, mas para mim não é fórum, é um simpósio. Fórum é aquele que você tem muitos participantes, com grupos que estudam determinada coisa, depois você se reúne para tomar as decisões. Então, um simpósio, onde cada um fala, tem um promotor, um juiz de direito, um médico, fala e então se discute à mesa. E lá eu falei para ele: doutor, o senhor me desculpa, eu não prego a desobediência civil, a desobediência à lei. Mas essa lei eu não tenho condições de colocar em prática desse jeito, porque a minha formação é de médico, é para ajudar o meu semelhante. Eles não gostam disso, mas tem alguns promotores, alguns que são mais acessíveis, inclusive dizem para a gente: não se preocupe, que você nunca vai ver o médico processado, o trânsito e julgado por isso, porque as defesas vão ser amplas. Esses argumentos que ele falou para mim, esses argumentos que o senhor está me dando aqui, é o que os advogados vão usar e defende, o médico não vai ser condenado. Mas nós não queremos sofrer o processo. E a preocupação maior é outra. Bom, depois de tantos fóruns, tantas discussões, eu cheguei a falar eu era ainda da Comissão Nacional da Febrasgo, e eu falei: gente, eu não aguento mais essa discussão. A única saída é modificar a lei. Nós temos que trabalhar para arranjar algum deputado que leve isso à frente para modificar esse item. Eu não quero nem entrar no mérito dos pais, do consentimento dos pais ou não. Só dizer assim: o médico não deve ser obrigado a fazer a notificação. É só isso que nós temos que lutar primeiro. Tanto é que, com todas essas discussões, fizemos um documento, a Comissão Nacional da Febrasgo, a SOGIA e a Sociedade Brasileira de Pediatria. E todo um grupo grande nós discutimos e formamos esse documento, em que eu trabalhei intensivamente nesse documento com a professora Marta Remy, de Curitiba, na UDOI Final, discutindo com o pessoal da pediatria. Não é fácil discutir com os pediatras, mas nós conseguimos sair um documento que está na FEMNA de janeiro de 2021, onde tem alerta de esclarecimento, porque isso foi entendido pela Febrasgo, por todas as nossas discussões, que a gente não podia dar como diretrizes, e sim como um alerta. São recomendações.
Isso tá, eu aconselho a quem quiser, melhor ler lá para poder entender. Tem, inclusive, no seu consultório, porque você manusear na hora necessária. Mas os principais tópicos que foram resumidamente aqui, que nós colocamos lá, como orientação para o ginecologista. Adolescente que procura atendimento deve ser acolhidas e orientadas. Avaliar o contexto no qual está inserida a relação sexual. O prontuário deve conter informações que afastam situações de violência ou abuso. Aí sim, se você desconfia, você tem que ir atrás, inclusive, chamar a família para poder investigar. Isso é o resumo. Agora, nós devemos nos nortear sempre pela ciência, obviamente. Isso aqui é da campanha do ano passado, deste ano, aliás, da campanha da SOGI. Todas as entidades, várias entidades médicas entraram nessa campanha de esclarecimento. Quer dizer, é o grande problema que nós temos. Você veja que são 48 nascimentos de filhos de adolescentes entre 10 e 14 anos por dia. Isso é assustador para nós mesmos. Isso aqui é um documento oficial. Eu só colei aqui no meu slide. Isso aqui é de uma apresentação do Ministério da Saúde para nós, médicos. Lá. Isso aqui são as orientações do Ministério da Saúde. Inclusive, tem esses dois livros aí, o Marco Legal e o Marco Teórico, quer dizer, dando todas as orientações. Então, se o próprio Ministério reconhece que nós temos que trabalhar nisso, é evitar que essa menina de 11 anos, 10 anos, 13 anos, 14 anos, evitar que essa menina engravide, e não fazer a delação para a polícia que ela está tendo relação sexual, está sendo estuprada. Como considerações finais, para a nossa reflexão, deixamos sempre atenção, nós temos que refletir sempre sobre isso que nós estamos conversando. O que eu estou falando aqui, vocês têm algumas coisas que vocês podem não concordar, mas é para refletir. Então, por quê? O grande problema são décadas e décadas. Em 1971, o professor Alves fundou esse setor de ginecologia da infância e adolescência. E daí, décadas de gente lutando para trazer adolescente para o nosso consultório. O que acontece com essa lei agora? Os próprios médicos vão rejeitar. A nossa preocupação é essa. Muito menos vão dizer, eu não vou atender esse paciente porque eu não vou me envolver. Tá? Esse é o nosso temor. Então, seria uma grande frustração para nós que essa lei afastasse ou afaste as pacientes do nosso consultório. E a formação do médico, como eu sempre procuro frisar, é voltada essencialmente para o bem-estar do seu semelhante. É essa a formação nossa. Portanto, eu acho que o médico deve considerar sempre ético tudo aquilo que for para beneficiar o seu paciente, desde que não prejudique outros. Isso é uma frase minha, é o que eu entendo que deve ser. Me desculpe quem não concordar, mas é isso o que eu penso. Muito obrigado. Desculpe se eu falei mais do tempo, porque eu me empolgo. Não, professor Alcione, parabéns. Parabéns mesmo, excelente apresentação. Obrigado. Como você está meio resfriado, acho que eu vou ficar com a minha máscara, porque eu não saí do meu ainda, viu? Mas você pode ficar sem, você fica sem, por favor. Então, eu estou vendo aqui o professor Antônio Jorge Salomão, acho que ele concorda comigo, que a sua apresentação realmente foi excelente. Você mostrou... O professor Salomão, meu amigo, acho que é suspeito de... Mas sou eu que estou falando, não é ele, não. Mas eu acho que você mostrou toda a sua maturidade, a experiência sua trabalhando nesse setor de ginecologia. Antes era da infância e adolescência, na época do professor Bastos. Agora é na infância e adolescência, segundo sugestão sua que nós acatamos. Essa sugestão do amigo meu da Universidade de Coimbra, então, que ele falou, Alcione, por que você fala da adolescência? Não pertence a ela. É a ginecologia aplicada na fase de adolescência. Aí eu refleti, eu acho que tem razão. Perfeito. É português. Ora, pois. Certinho. Ora, pois. Então, você mostrou toda a sua militância médica. Não vou entrar aqui na outra militância, mas na sua militância médica em prol de beneficiar as adolescentes e não trazer malefícios. Então, Alcione, parabéns. É uma história dentro nessa área,
E você mostrou conhecimento, mostrou bom senso. Eu acho que isso é muito importante para nós. Gustavo, por favor. Senhor Luciano, parabéns, foi ótimo. Eu acho que o senhor coloca de uma maneira muito clara esse desconforto, né? Essa situação complicada que às vezes o médico vive, principalmente nesses tempos em que essa agenda de costumes ela só vai ficando cada vez mais fechada e eu acho que a coisa, inclusive, vai ser até mais complicada no futuro. Mas eu queria fazer uma pergunta específica para o senhor com relação à questão das consultas de telemedicina. Porque, assim, a gente sabe que as consultas de telemedicina são uma ferramenta extremamente importante que vieram para ficar. Agora, queria umas dicas do senhor, porque, por exemplo, às vezes a gente vai consultar uma paciente e os pais entram junto. Às vezes, até, eu já tive situações em que, por exemplo, a menina estava em casa, a mãe estava no trabalho dela, o pai estava no trabalho e todo mundo queria entrar na consulta. E aí, eu sei qual é o caso. A paciente... Queria uma dica do senhor, como é que a gente lida com essa situação de, eventualmente, a paciente ter também o espaço só dela para ela falar alguma coisa diretamente para a gente que ela não queira que os pais saibam, por exemplo. Gustavo, isso é um slide obrigatório nessa minha aula. Eu retirei porque ontem o meu trabalho foi retirar muitos slides para diminuir o tempo. A mãe na sala ou não, isso é realmente um problema que todos enfrentam e perguntam para a gente. Aqui no nosso ambulatório, até antes de ser implantado o sistema de senha, nós íamos lá na sala de espera chamar a paciente. Então, a gente chegava lá, chamava, ela vinha com a mãe, a gente falava com a mãe, põe o manual, senhora, por favor, aguarda uns 5 minutinhos, primeiro conversa agora, aí eu lhe chamo. Isso a gente fazia e tinha bom, porque a nossa anamnese começava já na esfera sexual. Se a gente podia conversar sobre isso com a presença da mãe ou não. Com o sistema de senha, isso ficou impossível, porque você chama pela senha, você está na sala, entra a mãe, então você não vai dizer, a senhora fica lá fora, porque você vai criar já um atrito ali, principalmente quando não é paciente conhecido. Então, nós damos um jeitinho brasileiro. Então, fazemos a anamnese, a mãe sentada ao lado, quando a mãe quer interferir, a gente já orienta de início, por favor, educadamente, sempre, com tudo a gente tem que ser educada, né? E educada, a senhora, por favor, vamos conversar com ela. Muitas vezes eu brinco, inclusive, quando a menina está muito calada, eu pergunto para a mãe, ela já sabe falar? Aí as duas dão um sorriso, dão uma gargalhada, assim, porque a menina está calada, só a mãe que fala. Então, aí eu volto, não, deixa ela falar. Porque é diferente, é uma situação em que, com a criança, quem fala é a mãe. A criança de 2, 3 anos é a mãe que fala. Mas num adolescente ou pré-adolescente tem que ser ela a falar. Porque o que você vai perceber, muitas vezes, o motivo real da consulta dela não é aquilo que está sendo, que aflora no momento. Durante a nossa conversa, ela vai realmente dizer qual é a preocupação dela. Então, é importante que a gente converse com ela. O que eu faço? A mãe está sentada depois de conversar, eu falo para ela, eu preciso pesar e medir a menina. Aí eu vou com ela lá, saio que eu vou para a sala de enfermagem, a mãe fica no consultório. Nesse trajeto eu converso com ela, explico rapidinho para ela que tudo que a gente conversar é sigiloso, então eu preciso saber o que a gente pode conversar na frente da mãe. Isso é o que nós utilizamos. E muita gente... Outro dia a Marta riu, porque eu falei, Sandro, você faz a mesma coisa que eu faço aqui em Curitiba. Carlos Ruiz. Professor Alcione, bom dia. Como é bacana a gente ver uma pessoa que tem experiência, né, de vida na profissão. Bem falou, né? Então, parabéns pelo seu legado, não tenha dúvida. A minha dúvida, eu não sei se você tem sucesso. A gente hoje, né, com as mídias sociais, acaba tendo diferentes penetrações e influências. Por exemplo, eu como médico tenho algumas pacientes minhas que estão no meu Instagram. Se eu tiver uma adolescente minha no Instagram e eu surpreendo, por exemplo, ela coloca fotos
ela tem 16 anos, ela tem 14 anos, ela coloca alguma foto lá que eu vejo que ela está com um namorado. Qual é o nível de comprometimento eu, como médico, vendo isso, que não é numa situação de uma consulta, né, na relação médico-paciente como um todo? Existe alguma coisa nesse sentido, Alcione? Das mídias propriamente ditas, a nossa relação médico-paciente? Ou é melhor que o médico não tenha paciente adolescente no hall específico dos seus amigos dentro do Instagram ou de outras mídias? Ruiz, é uma preocupação que eu tenho muito grande com as mídias sociais, porque eu entendo que a gente envelhece a cabeça, não o corpo. Então, eu procuro sempre, ao longo da minha vida, estar sempre atualizado, não ter muito defasado com os costumes e o comportamento. No entanto, me incomoda muito ver colegas, amigos meus, colegas nossos daqui, na mídia social, com as postagens, com a discussão que tem. A telemedicina é uma coisa, a postagem nas mídias sociais é completamente diferente. Eu tenho discutido muito isso, inclusive com a nossa querida Lia Damasio, que eu não sei se ela está aqui na reunião, porque ela também é advogada, e a gente, nas nossas reuniões da ginecologia da infância e adolescência, ela sempre participa, ela como advogada, para a gente discutir esses aspectos. Então, respondendo, que eu não respondi para o Gustavo, a telemedicina é uma coisa que pode ser feita. Eu acho que eu posso atender uma paciente minha pela telemedicina, se eu já a conheço, se ela esteve há poucos meses, é só para atualizar alguma coisa. Isso eu posso fazer. Primeira consulta por telemedicina, só na situação de pandemia muito grave, para fazer uma orientação prévia, inicial. Agora, a exposição, eu acho que o médico tem que ter cuidado com a sua exposição. Por exemplo, eu colocar no Instagram o que eu atendi hoje, o que eu fiz hoje, que hoje eu fiz uma cirurgia, assim, mostra a foto do mioma. Eu acho isso desagradável, eu acho desnecessário. Eu acho que é um posicionamento que tem que ser feito realmente. Saiu agora a regulamentação um projeto de lei recente, foi esses dias, da telemedicina. Saiu. Mas eu acho que a gente pode, Ruiz, no começo do ano, quando começarmos em fevereiro, as reuniões, Nilson, trazer alguém para falar sobre esses aspectos aí, porque uma coisa é telemedicina, que tem a sua utilidade. Eu faço muitas restrições assim, na ginecologia, sempre que possível, o atendimento presencial tem que ser feito. E exames, por exemplo, podem ser vistos à distância. E na adolescente, então, eu acho que isso que o professor Alcione falou é fundamental. O primeiro contato pessoal, realmente. Eu acho que isso é fundamental para fazer todo o acolhimento, maior ainda que tem com relação ao adolescente, como ele mostrou. Mas a gente pode já deixar programado para ver isso, para uma apresentação, talvez alguém do Conselho Regional ou uma outra pessoa que possa vir nos falar sobre esse assunto aqui. Professor Antônio Jorge, por favor, abrindo o seu microfone. Bom dia, academia. Professor Alcione, foi um prazer ouvir sua aula. Eu tenho uma questão prática. Você é procurado no consultório por um casal de jovens adolescentes que querem ter a iniciação sexual. Aí ela opta por o uso de um LAC. E ela é vírgo, ela não teve ainda penetração. Como é que você coloca esse aparelho, esse método anticoncepcional? Você espera a iniciação, você faz anestesia, você coloca de qualquer maneira? É o LAC... O LAC, seja o DIU ou o implante, Salomão? O DIU, principalmente o DIU de Mirena, que está na moda. Tá bom. Eu tenho uma resposta muito clara para mim. Depende da indicação, da necessidade, inclusive clínica. Só como contracepção, já é um pouco delicado você falar em DIU para uma menina virgem ainda. Mas nós recebemos paciente aqui no HC, nós recebemos no consultório, já recebi também de colega da hematologia,
pacientes que tomam necessariamente drogas teratogênicas. Essas pacientes são nos encaminhadas para fazer uma contracepção segura e efetiva, porque eles não querem correr risco, eles querem tirar a responsabilidade. Isso é importante, a gente tem recebido e a gente toma a providência cabível de acordo com a indicação clínica. Se ela não tem contraindicação para o injetável mensal, você pode optar por ele. Mas se ela tem contraindicação para qualquer método hormonal combinado, o implante é um dos métodos recomendáveis. Eu já coloquei DIU em 2 adolescentes virgens, mas o DIU Mirena, né? Nem o Cailina, que surgiu depois, mas mesmo o Cailina, quando eu preciso de um controle do sangramento menstrual, eu prefiro o Mirena. E eu já coloquei em 2 pacientes virgem por isso. Quer dizer, não é difícil. Obviamente que a gente tem o cuidado de levar para uma sala de sedação, para que fique mais tranquilo. A gente explica para ela e para a mãe o que é o ímã, o que é virgindade e quais os cuidados que nós tomamos para não romper esse ímã. Só um pequeno comentário, professor Alcione. Não é a regra, né, na adolescente virgem. Isso tem que ter, além dos cuidados que nós temos que ter normalmente na assistência à adolescente, aqui tem um outro problema que pode também, dependendo de como for conduzido, trazer complicações para o profissional. Mas no dia a dia, tirando essa exceção, eu acho que todos esses cuidados têm que ser tomados realmente. José Maria. Professora Ângela, a senhora pediu a palavra, porque a senhora ergueu o braço e depois abaixou o braço. Bom dia, professora. Bom dia, professor. Eu tinha pedido sim para saber do DIU, mas eu fiquei em dúvida na resposta, então eu volto quero fazer a pergunta. Pois não. Parabéns, viu, Alcione? Foi lindo, prático, muito bom mesmo, como todas as suas aulas. Veja bem, Alcione, eu coloco bastante DIU e eu coloco com a paciente menstruada e ainda dou anestesia local para pinçar o colo e coloco xilocaína no canal para dilatar e ficar mais fácil colocar. Você falou em colocar na adolescente sem estar menstruada e pinçar o colo, dilatar o colo, é muito dolorido para fazer isso numa adolescente. Então, a pergunta que eu queria lhe fazer é se você dá anestesia geral ou você dilata o colo, tudo, sem anestesia. Numa adolescente, eu acho muito difícil, porque na mulher adulta já é difícil. Primeira coisa, é essa pergunta. E a outra, uma das coisas que eu faço no consultório, que eu acho que funciona muito bem, ela vem e eu oriento para colocar o anel vaginal, o Nuvaring. Ensino ela a colocar e você sabe que está indo maravilhosamente bem com as adolescentes. Elas aprendem, fica fácil, elas tiram cada 3 semanas, descansam e colocam outra. E está indo muito bem. Não sei se você tem experiência também em relação ao anel vaginal. Agora, a minha pergunta realmente é como você coloca? Dá anestesia geral ou dilata colo, que dói, pinça colo e coloca o DIU numa adolescente sem estar menstruada, que é mais difícil ainda a dilatação do colo. Mas eu termino te dando meus parabéns. Maravilhosa apresentação e muito prática. A gente sai dizendo, puxa, sei como fazer. Obrigada, viu, Alcione? Obrigada, professor. Professora Ângela, você é uma querida amiga, minha professora, aprendi muito e não gostaria nunca de discordar nada do que você falasse. A questão do dia eu acho relativo, porque eu estava aqui pensando, eu não lembro de ter usado anestesia geral para nenhuma paciente para colocar DIU. Eu não dilato o colo, nós fazemos só a histerometria. E isso não sou só eu, não é só no nosso setor, no setor que eu coordeno. O setor do planejamento familiar mesmo, aqui nós se coloca DIU diariamente, sem dilatar colo e sem anestesia. Nem a anestesia do próprio colo nós fazemos. Nós não temos, olha, difícil, muito dificilmente
a gente tem alguma dificuldade. Nós tivemos dificuldade este ano, a nossa estagiária que foi colocar o DIU, aliás, nosso R1 estava supervisionado por uma das minhas colaboradoras e não conseguiu colocar. Eu fui ver depois qual foi a dificuldade, foi esse DIU da Universidade de Campinas, que nós temos agora aqui, que é um Mirena, é similar ao Mirena. Mas o dispositivo, o aplicador dele tem um detalhezinho que é diferente do Mirena. Até fui perguntar por quê, o Edson me explicou que isso é por questões legais, que eles não podem utilizar o mesmo aplicador do Mirena. Então, é só a questão de soltar o êmbolo, segurar o êmbolo e puxar primeiro a camisinha de fora. Quer dizer, um detalhezinho. Foi só esse, porque todos os nossos residentes, nós colocamos o DIU semanalmente aqui, não temos realmente essa dificuldade, não. Eu não lembro de ter levado nenhuma paciente para a sala de cirurgia para anestesia. Você não pinça o colo também para pôr o... Não, o colo você tem sempre que pensar. Dizem, quem não é mulher, segundo a Alana, devia pegar um posípo e pinçar o nariz, por exemplo. O nariz para ser mais grande. O nariz para ser mais... Diz que o colo anterior não é inervado, que não dói, não sei o quê. Mas a gente explica para ela o que você vai sentir, é a picadinha com a unha assim na pele, no braço dela, é isso que você vai sentir. Eu tenho que falar com isso antes dela. Eu não vou dizer para ela, você vai sentir uma cólica, depois outra, senão ela vai ficar sugestionada, ela pode sentir dor sem precisar. Hoje as gestantes já vêm com uma carta. Antes era uma página só, não é, Nilson? Agora são 2 páginas do que ela não quer que faz durante a assistência ao parto. Posi, misé é pior ainda, hein? Não sei se os mais jovens lembram do posi e do misé. O posi é pior ainda. O misé, desculpa, é pior ainda, são 4. Mas eu acho que, veja, respeito os que fazem com anestesia geral, mas nós vamos trazer um problema de saúde pública muito grande se for colocar sob anestesia os dispositivos intrauterinos. Vai virar uma loucura. Agora, isso na rede pública eu estou falando. Paciente que tem saúde suplementar, paciente da clínica particular, aí é diferente. Mas na rede pública, se a gente for ter que internar para fazer anestesia, nós não vamos dar conta aqui. Então, precisa pensar nisso. Depois eu pedi para o Nilson fazer um comentário também. Quer fazer agora, Nilson, ou depois? Sobre a colocação do DIU, em que momento que se é no final. Professor, eu tinha uma resistência muito grande a colocar o DIU fora da menstruação, porque eu aprendi assim, que durante a menstruação você tem certeza que ela não está grávida e tem um sangramento. Isso, e o colo está já tem um sangramento. Mas com esse problema, essa problemática da gravidez tão forte, que a gente diz o seguinte, você não pode perder a oportunidade. Não vai mandar a paciente vir daqui um mês. Oportuno. Ela está aqui, ela aceitou o DIU. Mas eu queria ouvir. Ela aceitou o DIU. Nilson tem muita experiência, realmente. Aí nós passamos a colocar o DIU. As autoridades em anticoncepção, no nosso meio aqui, eu não tenho dúvida que é o professor Nilson. E nós estamos... José Maria, depois passar a palavra para o professor Nilson. Professor Alcione, parabéns, ótima aula, clara, bem didática. Mas eu queria perguntar diferente do DIU. Porque eu só falo muito de educação sexual nas escolas. E, recentemente, a gente publicou agora um trabalho que nós fizemos com 3 escolas públicas. Por quê? O senhor mostrou os dados da professora Bertina, geralmente esses pacientes são pacientes que procuram o sistema público. Então, uma orientação, a gente foi lá nessas escolas da periferia para ver. Ensino médio, né? Ensino médio. E nós encontramos, claro, o conhecimento dessa população é menor. E não é só isso. É o quê? Conhecimento. Menor. Tanto de contracepção, como de infecção sexualmente transmissível. Só que tem dois problemas maiores do que isso. A população masculina, ela tem conhecimento muito menor do que a feminina. Inclusive do uso do preservativo masculino, do condom. E quanto mais longe esse adolescente, tanto a menina como a menina, moram da escola,
piora o conhecimento. E nós estamos avaliando por que disso daí. Porque quando está mais próximo da escola, quando tem 1 quilômetro mais próximo, ela consegue ter acesso a outros horários da escola, à internet, conhecimento. Quando está mais longe, ela depende muito do celular do pai ou da mãe, esses precisam do celular para trabalhar. Então, eles acabam ficando sem conhecimento e vão acessar a escola pela distância. Então, eu queria saber, só acredita que para a gente melhorar todos esses vínculos, inclusive da licença, enquanto um tratamento, uma cunha, tanto da menina como da menina, porque eles têm um conhecimento um pouco menor, bem menor do que os meninos. Eu queria saber se tem um trabalho maior aí, que tenha sido feito na adolescência. Com certeza, Zé. Obrigado pela sua intervenção, muito boa. Esse infelizmente, é um problema social que está embutido no contexto da nossa sociedade ainda machista, né? Você vê que os homens conhecem menos que as mulheres, as meninas. Por quê? Porque as meninas é que têm que se cuidar. Eu vi de uma advogada do Paraná, nessas nossas discussões, ela colocar assim, nós não educamos os nossos filhos, aliás, nós educamos, orientamos as nossas filhas para se proteger de um estupro, mas nós não educamos os nossos filhos homens para não ser o estuprador. Então, é um problema da sociedade machista, é evidente. E eu tenho uma esperança que o próximo presidente da SOGIA possa se engajar, e eu prometo ajudar, da gente fazer um programa desse, da sociedade médica trabalhar junto às escolas. Muito bom. Professor Nilson Mello, por favor. Bem, Alcione, queria primeiro te parabenizar pela belíssima apresentação, do ponto de vista conceitual, né? Não foi a questão nossa, que não era... de métodos, e sim a respeito da orientação. As duas melhores apresentações que eu vi. As duas melhores apresentações que eu vi até hoje, a esse respeito, foi a sua. Eu queria te parabenizar você demonstrar toda a sua experiência, que a gente não encontra em livro, né? Eu acho que isso é importante. O livro não consegue espelhar isso. Tem um livrinho da capa branca agora que fala algumas coisas assim. Um livro muito bom. Mais ou menos. Mais ou menos. E é branco e verde. E uma apresentação... Isso. O livro que é fundamental, né? E uma apresentação que o César Nobouro Matsuzaki fez também aqui, a esse respeito, mostrando também toda essa polêmica. O Brasil caminha por um lado errado, né? Roubar e matar, pode, não é preso, mas às vezes um beijo aos 13 anos, né? É um crime. É um crime, né? Então, e o médico ainda é obrigado a fazer a declaração, né? Então, isso é um absurdo. Da mesma forma que nós estamos numa área que é a área de saúde, que é multidisciplinar. No entanto, se nós organizarmos um evento, um curso de ginecologia, um fórum, ou um seminário, e se colocar lá não médicos, a gente pode ser processado pelo Conselho Federal de Medicina ou pelo CREMESP, no caso nosso. Então, é a contramão que nós estamos tendo, quer dizer, é um absurdo, estamos indo para que lado, né? Então, por questões eleitorais no ano que vem, no CRM, são as dúvidas que eu coloco, né? Então, você acho que trouxe muito clareamento e mostra a situação nossa, né? Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar, acolher, como muito bem você colocou. E na questão da pílula anticoncepcional, nós temos outras alternativas, como vocês também muito bem colocou, que é a questão que ela não serve só para anticoncepção, ela é tratamento para inúmeras enfermidades, quer sejam ginecológicas ou não, né? Então, acho que isso é um ponto importante. A questão do DIU, eu concordo, pode ser colocado em qualquer momento, né? Oportuno. Nós não podemos esquecer que, de preferência, a gente tem que ter a tranquilidade, mais ou menos, de que talvez ela não possa estar grávida, embora isso é sempre bastante difícil. Nós não devemos esquecer que tem 18 casos descritos, pelo menos há 10 anos tínhamos 18 casos descritos de mulheres
que engravidaram pós-esterectomia. Como? Porque foi feita a esterectomia por doença benigna e ficou a trompa e teve uma gravidez tubária, né? Então, são aquelas coisas que nós temos que preocupar. Então, a questão que o professor Baracá colocou também é outra coisa importante que você realçou muito na sua apresentação. Os estudos mostram que quem coloca DIU com anestesia sob sedação tem 6 a 7 vezes mais perfurações uterinas do que quem não coloca. Além de ter o custo, além de não termos vagas, além do procedimento anestésico, que também pode ter os seus problemas, ainda temos essa consequência, né? Eu concordo com você. A colocação é nível de consultório. Eu tenho 3 casos que eu não consegui até hoje colocar. Era um colo que realmente não passava nada e uma delas era com a intenção de proteção endometrial. Ela não se adaptava, ela tinha crises asmáticas com progestagênio, que isso quase não se descreve, mas a gente vê um pouco na literatura. Eu particularmente tenho 3 casos. Então, em geral, dá para colocar no consultório. Tem várias técnicas, né, que quer seja anestesia no ponto 12, 4 e 8, ou 12 pelo pensamento. Tem gente que prefere colocar um anestésico local, tem várias possibilidades. E lembrar que tem um esterômetro fantástico. Eu não sei porque o esterômetro coloca aquela bendita bolinha na ponta dele, mas aquele tem um esterômetro fantástico que de um lado ele faz a esterometria, no outro ele é fino como se fosse numa videoestereoscopia e que ele vai aumentando o seu diâmetro levemente, e você coloca, eu vou conversando com a paciente e você vai fazendo, e a hora que vê, você conseguiu passar pelo orifício interno, eu faço a esterometria. Então, ele é factível, pode ser colocado em qualquer momento. Se tem dúvida, preocupação, no momento da menstruação, dificilmente estará grávida com a menstruação, embora tenha um caso descrito, mas é muito, muito raro, né? Então, acho que isso é bastante importante. Você colocou uma coisa também que eu acho que é fundamental. Eu acho que a forma como está sendo feito, muitos dos médicos não vão querer fazer nenhuma orientação em meninas abaixo de 14 anos. Da mesma forma que o parto, com o tempo, salvo várias exceções, será feito com o plantonista, né? Não pode, que ela exige, né? Plano de parto. O que é plano de parto? Quer dizer, no parto não tem emergência, tem urgência e tem emergência. Então, consequentemente, o parto, a forma como a gente via, será muito distinto do que nós teremos à frente. Tem imprudência também, né? Negligência, imperícia e imprudência. Então, e faz parte, né? Então, isso. Mas eu queria te parabenizar. Eu acho que essa apresentação é ótima. E o professor Baracá também colocou uma coisa fundamental. Acho que temos que colocar alguém para tecer essas considerações jurídicas para a gente, né? Alguém maleável. Eu não lembro, tem o nome de um juiz em Campinas, muito adequado. Muito bom. Ele colocava as possibilidades de saídas sem cometer nenhuma ilegalidade, né? Mas queria te parabenizar. Obrigado. Tem o diretor-geral da Fundação Faculdade de Medicina, era o professor Fava. O professor Fava encerrou o mandato dele de quase 20 anos aqui na Fundação e agora assumiu, ele foi subprocurador do Estado, toda a carreira dele no Ministério Público. Ele é professor da PUC de Direito, formado na Faculdade de Direito da USP. E Dr. Arnaldo Rossepian. E eu vou conversar com ele sobre isso, para ver se ele teria alguma indicação nesse sentido, mas uma pessoa aberta, porque não adianta vir aqui um tanque, né, que impenetrável para ficar jogando a lei para a gente. Mas esse de Campinas, eu me lembro, ele era muito bom, muita ligação com o professor Faundes, e que participava dos eventos da SOGESP, da FEBRASGO. E ele fez muito em prol do abortamento previsto em lei, nesse sentido, mas nós vamos ver, sim. Não sei se o professor Laudelino está presente, eu não vi hoje.
Mas tudo bem. A Lia também não está. Não vou pedir para mandar. Mas então vamos agradecer o professor Alcione pela brilhante exposição. Obrigado, viu? Obrigado, Nós professor. agradecemos. Como eu falei no início, eu me sinto honrado com isso. E eu gostaria de deixar aqui, quem não conheceu, eu sou muito grato aos ensinamentos do professor Álvaro Baixo, que foi o meu professor assim, para tudo, né? E o professor Laudelino, sequências, eu aprendi muito, inclusive nas cirurgias, conceitos. Então, são muitas pessoas que passaram por aqui, pela minha vida. Eu reconheço que ninguém sabe nada, ninguém aprende nada se não tiver um professor que te dá norte, que te orienta para onde você deve caminhar. Nós temos sempre que reverenciar o passado e trazer as coisas boas do passado para o presente e preparar o futuro baseado no passado. Isso diz, professor, não existe o presente sem o passado. Eu às vezes eu brinco no nosso grupo lá com as meninas, os nossos residentes, pergunto de quando é que surgiu a ideia do DIU? Aí, infalivelmente, a maioria vem, a história do camelo, não sei o quê. Eu falo, mas lá no ano 460, 360 a 400 antes de Cristo, quem foi o indivíduo que pensou? Quem é que sabe? Eu gosto muito de ler história. E tem aquele moço lá que até hoje está no consultório de todo mundo, que se chamava Hipócrates. O Hipócrates, naquela época, ele colocava, segundo a história, tinha um tubinho de chumbo que ele colocava objetos, não diz o quê, dentro do útero da mulher com finalidade de evitar uma gravidez. Não era o DIU? O princípio do DIU. Muito bom. Parabéns, senhor. Obrigado.